Boa tarde, amigos do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação de nossos inscritos. Essas informações nos foi revelado especialmente para os membros do Reino de Cristo. Então, se você não aceitou o Reino de Cristo ainda, aceite para que você possa se beneficiar dessas preciosas e ricas informações. Está aqui em minhas mãos o capítulo 24 da parte A, que traz o seguinte tema: algumas formas e modelo do novo regime livre e aberto. Esse capítulo, ele tem 53 versículos. Versículo 1, de maneira tal que entendemos como normal a comercialização de mercadoria adquirida de forma ilícita no mercado fechado, em respeito à forma de regime secreto que na prática comanda tudo em oculto. E qualquer vendedor de mercadoria que tenha posse normal dela, consideramos seu estado legal. Versículo 2. Perante nossas normas do mercado livre, a compra ou venda atestada no ato da negociação, aceitamos como tem direito e posse quem adquiriu o que foi negociado, independente do processo da posse anterior fora do mercado livre, que destinou sua legalização ou não na sua origem. Versículo 3. Porque a partir do momento que a mercadoria entra no território da cidade com o mercado livre, tudo que era ilícito torna-se lícito e somente pode voltar a ser ilícito se houver ato ilegal dentro da área do novo mercado. Versículo 4. Por existir um processo de mudança de lei, que é o mesmo que mudar de vida, e quem está sob regência de uma lei, morto está para outra, juntamente com todos os seus pertences possível trazer ao território regido por essa lei. Versículo 5. Quem vivia um regime preso, preso estava. E se for possível mudar para outro livre, liberto está. E tudo para ele se fez novo. Versículo 6. Os que moram em lugares que o mercado ainda está fechado, contudo fazem compra no mercado livre, fica sujeito ao regime do mercado fechado, na ocasião de sua saída do território do mercado livre. Versículo 7. Da mesma forma, quem tem mercadoria localizada no mercado livre também do mercado fechado está sujeito a ambas as leis e deve proceder conforme cada regimento do local em que fica instalado o seu negócio. Versículo 8. E qualquer relação de negócio entre uma loja e outra deve-se considerar consentimento do regime de cada lugar, porque deve existir características diferentes conforme o modelo de cada mercado. Contudo, o mesmo consenso. Contudo, nunca o mesmo consenso. Vamos repetir o 8. E qualquer relação de negócio entre uma loja e outra deve ter o consentimento do regime de cada lugar, porque deve existir características diferentes conforme o modelo de cada mercado. Nunca o mesmo consenso. Versículo 9. Se for feito um acordo para ambos os lugares de toda uma nação adotar uma única característica de mercado, sem que haja liberdade comercial para que seja feito um reajuste no fundamento, seja localizado o seu ponto forte ainda obscuro, todo o mercado ainda permanece fechado. Versículo 10. A busca de consenso é um acordo para continuar com o mercado fechado e tudo fique coordenado pelas operações secretas, sujeitando ao tal mercado a outra economia que usa a característica livre. Versículo 11. Se quem tem característica livre é outra nação, o mercado fechado dessa nação fica sujeito a outra com o mercado livre. Todos os benefícios serão para ele. Versículo 12. A abertura comercial que proponhamos é de uma única cidade, não de toda uma nação, para beneficiar várias nações, gerando progresso e concorrência, iniciada e projetada através dessa cidade, podendo ampliar por outros países. Versículo 13. A abertura comercial de uma única cidade é possível mostrar uma visão clara do que é democracia e liberdade, também o que é regido
também o que regime fechado, porque passa a eliminar o engano e a distorção, passando a todos num regime fechado, dá uma impressão de ser uma democracia. Versículo 14. Com isso se vive uma coisa achando ser outra com engano, porém agora a realidade desfaz o engano. E a ilusão que iludia todos, passamos a ter em frente novas e reais chances e oportunidade. Versículo 15. Agora sim, viveremos pela verdade que pode se realizar, basta tão somente optar pelo lado certo. E no viver atual, descobre que não vive a melhor que sempre sonhou, mas agora é possível realizar seu sonho. Versículo 16. As cidades que aderirem ao regime de democracia serão um modelo de preferência para toda a terra, em relação à liberdade e qualidade de vida, com direitos na prática aos seres humanos. Versículo 17. Serão transformados em lugares modelos na área comercial, e para se viver feliz, porque o Senhor santificará e abençoará este lugar perante todos os povos da terra. Versículo 18. Todos os habitantes dessa cidade, ao saírem dos seus termos, deverão ter uma forma destacada para se identificar como moradores destes lugares, para que todos os povos os respeitem e vos tratem de forma especial. Versículo 19. Portanto, assim como os moradores dessa cidade, modelo, respeitam suas habitações, o regime secreto que comanda ocultamente o mercado fechado, da mesma forma, deverão ser respeitados, fora dos seus termos, regido por outro regime preso. Versículo 20. No regime com o mercado fechado, as normas secretas coordenam o comando. As normas divulgam e publicam oficialmente. Tudo o que é mostrado como legislação trata-se de uma simulação de amostragem, que sempre condiz com a realidade. Versículo 21. O forte e poderoso do regime público divulgado é as criações e realizações secretas, que sempre são tratadas pelas próprias leis mostradas como uma prática ilícita, para que sejam moralizados os que hão de combater o erro, e no combate abafa com cuidado, preservando a sua existência. Versículo 22. O domínio secreto cria e projeta secretamente a prática do erro, deixando que trabalhem os delinquentes, e depois de haver frutos, já podem confiscar, usando as leis divulgáveis que na aparência mostram o erro. Combate o erro. Versículo 23. E deixam os delinquentes agirem para ajuntar algumas coisas, para depois o prender e confiscar seus pertences. E quando esses delinquentes ganharem novamente liberdade, terão que voltar às mesmas práticas porque rendeu ganhos aos combatentes. Versículo 24. E ficam impedidos de deixarem de transgredir a lei, porque passam a atuar como parceiro dos que vos disciplinam, e atuam para tirar vantagem dos trabalhadores, para os que executam a lei. E no combate ao crime, não há desejo de vos acabar, apenas vos reduzir como engano. Versículo 25. Dessa forma, nunca acaba a prática do crime, porque suas realizações proporcionam ganho aos que o combatem. E na aparência é possível enganar a todos, aplicando as leis divulgáveis para que todos recebam um entendimento diferente da realidade. Versículo 26. E já havendo um lugar ou mais que a realidade é mostrada como ela é, nestes lugares a opinião popular deixa de ser enganada e passam a entender da maneira que acontece. E ainda ficam sabendo sobre a solução real ao caso, através de nossas leis racional e livre, para um novo viver e negócio que deixa de transgredir. Versículo 27. Os que buscam refúgio nessas cidades com o novo regime livre serão regidos por novas leis e já morrerão para a lei anterior, juntamente com todos os seus pertences possível trazê-los. Versículo 28. E os bens que for trazido não serão confiscados, porque a lei livre confirma como o dono da posse. Basta tão somente não mais praticar ato ilícito neste lugar. Versículo 29. Somente o regime livre tem poder e autoridade para dar chance e oportunidade a quem está excluído da sociedade, pois foi marginalizado por obedecer lei subjugada e presa à servidão dos homens, a qual produzem nos atos ilícitos para frutificar ganhos aos órgãos que restauram os bens adquiridos de forma impura.
Versículo 30. A restauração de bens impuros ocorre na mudança de regime possessivo secreto, quando deixa de ser secreto já no outro divulgável, e somente ganha direito de posse quem consegue legalizar seus bens perante o regime divulgável. Versículo 31. Pelo novo regime ganha nova vida, o regime secreto deixa de ser secreto, e o regime divulgável fica excluído por ser falso, pois é usado apenas para enganar a opinião popular através de amostragem. Versículo 32. E tudo que no regime fechado atua de forma secreta, no regime livre passa a ser divulgável, porque o lado obscuro passa a ser usado para alimentar o revelado, após ser restaurado perante a firmeza e fundamento, perante as novas normas livres. Versículo 33. E os direitos de posse adulterado é aceito e respeitado dentro dos limites do regime da cidade que vive o regime livre, em reverência aos posseiros. Porém, esse direito deve ser mantido separado do direito conquistado perante Deus, legitimamente. Versículo 34. Quando for negociada a posse de alguns bens, o futuro posseiro deve procurar saber se o direito possessivo do que vai adquirir é legítimo ou adulterado, para que tenha consciência do estado de legalização do bem que vai possuir. Versículo 35. No limite extremo da cidade com regime livre, o direito adulterado, o regime ou legítimo são iguais, tanto para se possuir como para se negociar. Contudo, fora dos seus termos, o direito adulterado poderá ser contestado pelo regime fechado. Versículo 36. Quem passar a residir em definitivo nas cidades com leis livres, tendo o direito adulterado, deverá procurar se legalizar com o direito legítimo para ter a liberdade de sair desta cidade livremente para negociar em outros lugares com regime fechado. Versículo 37. O direito adulterado não tem poder excedente às leis fechadas. O direito legítimo com a verdade tem, desde que é conhecido pelas autoridades locais, sua superioridade, em respeito à verdade que denuncia a criação secreta de direitos adulterados. Versículo 38. As autoridades que não conheceram o direito legítimo nos limites regidos por nossas leis, desrespeitam a verdade, devem ser informadas de tudo em segredo. Se não aceitarem a verdade, as informações devem ser levadas à população para abrir o regime deste lugar. Versículo 39. Os que residirem em alguma das cidades com regime livre, tendo o direito possessivo adulterado, terão como parceiro firmado com os que têm direito possessivo legítimo, quando no uso do silêncio, para acomodar a paz na parceria. Versículo 40. Essa parceria está sujeita a ser rompida em determinada ocasião específica, por quanto na interferência da imparcialidade de Deus, quando na ocorrência de alguns problemas acerca da liberdade adquirida por nossos negociantes em território sob regime fechado. Versículo 41. Visto que o residente nas cidades com regime livre que tem direito adulterado poderão ser parceiros submissos, e quem coordena o regime secreto que opera atua nos lugares com regime livre. Versículo 42. Essa parceria deverá ser segredo para os habitantes do regime fechado, e não será segredo para os habitantes do regime aberto, porque a verdade reina e prevalece nesses lugares. Versículo 43. O poder de coordenação do domínio secreto que atua nos lugares do regime fechado, feito pelos moradores dos lugares sob regime livre, que tem direito adulterado, é conseguido por sua submissão ao regime livre. Versículo 44. Quem vos fornece poder pelo uso da liberdade que cede aos coordenadores do domínio secreto, por habitarem em lugares sob regência do regime fechado. Versículo 45. De maneira que, se houver de fato a submissão ao regime livre, esse poder não é adquirido, cuja impureza encontra-se na área externa, exposta à pureza da lei livre, criando assim um atrito ou impasse. Versículo 46. Já havendo submissão, a impureza fica ocultada pela pureza da lei livre, existindo um consenso e acordo na área externa. E na área interna do indivíduo, ainda fica a impureza inativa, que permite acomodação e paz no acordo perante os homens, mas ainda fica um impasse inativo perante Deus. Versículo 47. Esse impasse inativo com Deus poderá ser acionado quando na ocorrência da criação de impasse na área externa, do acordo violado entre homens, submisso ao supremo poder, sobretudo nos locais sob regência do regime fechado. Versículo 48. O impasse somente ocorre entre os habitantes do regime, sob o regime
regência do regime livre, vamos repetir o 48. O impasse somente ocorre entre os habitantes sob regência do regime livre, se passar a existir qualquer obstáculo ou dificuldade com o negócio ou as pessoas ligadas ao poder supremo, nos locais com regime fechado. Versículo 49. O impasse é assim provocado nos locais sob regime livre, ao ser trocado o silêncio pela verdade revelando o segredo ocultado com o uso do silêncio, passa a ser mantido a verdade sobre tudo e sobre todos. Versículo 50. O uso da pura verdade é uma conduta única e exclusiva de quem tem direito de posse eterno, para quem tem direito de posse e bens perecíveis adquirido legitimamente. A partir daí, outros poderão usar, mas nas maneiras para manter o controle do subordinado. Versículo 53. Quem tem direito legítimo adulterado e regido nos locais sob regime livre, já poderão usar ordem sobre subordinado, porque estes já vêm submisso à servidão dos homens. A partir dele reina o império moral e terreno. A gente concluiu aí o capítulo, né? Com 53 versículos. É o capítulo 24 da parte A. Então, irmão, a gente concluiu aí mais um capítulo aí para vocês, né? Queira conhecer nossas informações, mas não podem usar, porque vocês não aceitaram aí no nosso reino, o reino de Cristo. Eu agradeço a todos em nome de Jesus.